nós daremos continuidade nas nossas exposições em Romanos, e hoje nós pensaremos do verso 15 até o verso 23. Eu quero que você acompanhe a leitura na NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colherão, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, o tema da nossa mensagem é escravos, porém livres. Escravos, porém livres. Bom, em nossa última mensagem, nós vimos 4 afirmações libertadoras do Evangelho. Primeira, nós morremos para o pecado. Segunda afirmação, não somos mais escravos do pecado. Terceira afirmação, devemos nos considerar mortos para o pecado. Lembram-se? É um imperativo. Devemos nos considerar mortos para o pecado. E a quarta afirmação, o pecado não mais nos dominará. Irmãos, essas são verdades maravilhosas do Evangelho. Essas são verdades libertadoras do Evangelho. E sobre essas verdades, F.F. Bruce, um grande especialista do Novo Testamento, afirmou: quando o escravo está morto, seu senhor, seu amo, poderá continuar dando ordens ao cadáver até ele mesmo ficar com a cara azul. Mas o cadáver não lhe dará atenção. Irmãos, essa é uma verdade maravilhosa do Evangelho. Nós morremos para o pecado. Nós não mais nos submetemos ao nosso antigo Senhor. Nós agora vivemos em um novo reino, debaixo da autoridade e da influência de um soberano Senhor, de um maravilhoso Senhor. Essa pregação, esse sermão está sendo disponibilizado no dia 12 de abril de 2020, portanto, um domingo de Páscoa. No finalzinho dessa mensagem, nós vamos correlacionar o conteúdo desse sermão com algumas verdades preciosas que nós devemos refletir nesse domingo de Páscoa. Porque, irmãos, essa de fato, essa maravilhosa mensagem que nós vemos aqui, Paulo nos ensinando em Romanos capítulo 6, é de fato o real sentido e o real significado da Páscoa. Nós morremos quando Cristo morreu, mas nós ressuscitamos quando Cristo ressuscitou. Já não somos mais escravos do pecado, estamos debaixo da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus soberano. Bom, mas esse texto de hoje, ele nos aponta 4 lições importantíssimas. Você não pode perder de vista o tema da nossa mensagem. Escravos, porém livres. Pode parecer um paradoxo, mas a gente vai tornando essa mensagem mais clara no decorrer do nosso sermão. Então, a primeira lição que nós temos aqui dentro desse texto é: a escravidão como auto-rendição. A escravidão como auto-rendição. Veja do verso 15 ao 16. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma, afirma o apóstolo Paulo.
Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem vocês obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? É claro que existe aqui um paralelo entre o verso 15, esse verso que nós acabamos de ler, e o verso 1 do capítulo 6. Lá no verso 1 do capítulo 6, o apóstolo Paulo diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Há um paralelo entre esses dois versos. Em outras palavras, nós poderíamos propor uma pergunta diferente, mas com o mesmo sentido. A graça incentiva o pecado? A graça incentiva o pecado? E a resposta do apóstolo Paulo é um enfático não. De maneira nenhuma. Traduzindo de maneira literal, ficaria: Deus me livre! Interessante notar, irmãos, que a liberdade para pecar, a liberdade para cometer atos ilícitos, para transgredir a lei, ela é fundamentalmente incompatível com o cristianismo verdadeiro. Nós não fomos livres e libertos para ter uma certa tranquilidade na prática do pecado. Nós somos livres, nós somos libertos para não mais precisarmos nos submeter ao pecado. Essa é a doutrina do apóstolo Paulo. Por isso que há uma frequente oposição do apóstolo Paulo com qualquer possibilidade de pensar a graça como uma possibilidade da pessoa pecar tranquilamente, sem nenhum tipo de restrição. Por isso que eu te desafio a fazer uma leitura e tomar um grande cuidado e perceber quem enfatiza por demais a graça de Deus como uma justificativa para uma liberdade duvidosa. Procure. Você encontrará pessoas que têm essa teologia perigosa, essa graça barata. Pessoas que se apoiam na graça de Deus, não tendo a graça de Deus como incentivo na luta contra o pecado, mas se apoiam na graça de Deus como uma liberdade ou como uma justificativa para uma liberdade duvidosa. Afinal, nós estamos debaixo da graça e não da lei, isso pode. Afinal, nós estamos debaixo da graça. Então, determinada prática não tem mais problema nenhum. A orientação do apóstolo Paulo é que a graça deve nos incentivar à oposição ao pecado e não ao flerte com o mesmo. Então, desconfie e duvide de quem enfatiza por demais a graça de Deus como uma justificativa para uma liberdade duvidosa. Mas agora a gente prossegue. O verso 16, ele agora é no mínimo curioso. Pois quando Paulo fala de uma modalidade de escravidão que nós não estamos acostumados, nós temos uma dificuldade de compreender esse texto a princípio. Veja que interessante. O apóstolo Paulo diz: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos? A pergunta que nós fazemos é: quem iria se oferecer voluntariamente para servir como escravo? Quem iria se colocar à disposição para voluntariamente servir como escravos? Nós sabemos, dentro do contexto romano, que muitos se tornavam escravos porque ou foram comprados no mercado de escravos, ou então porque foram, de certa forma, subjugados em alguma campanha militar, e aquele exército vencedor, então, ele costumava fazer os seus inúmeros escravos. Mas há sim uma modalidade de escravidão que era voluntária. Existe esse tipo de escravidão que era uma escravidão voluntária. Pessoas em extrema pobreza podiam oferecer-se como escravos a alguém simplesmente em troca de casa e de comida. Talvez esse é o tipo, a modalidade de escravidão que o apóstolo Paulo ele tinha em mente quando nos deixou o registro desse texto. Parece, irmãos, que Paulo aqui ele está dizendo que em nível espiritual, porque ele usa a metáfora desse tipo de escravidão, dessa modalidade de escravidão para nos dar uma lição muito importante do Evangelho, parece que o que Paulo está nos dizendo aqui é que a parte dos homens, ou há da parte dos homens, uma autorrendição voluntária ao pecado.
há da parte da humanidade decaída essa auto-rendição voluntária à prática do pecado, que tem como consequência, diz o apóstolo Paulo, a morte. Mas há também, da parte daqueles que estão em Cristo, uma auto-rendição voluntária à obediência, que tem como consequência o que leva à justiça. Nós temos algumas lições importantes aqui nesse texto. O verdadeiro cristão, ele terá como marca em sua vida essa frequente rendição à obediência. Não é uma moralidade superficial. Ele está em Cristo. E agora o poder do Cristo ressurreto habita nele. O verdadeiro cristão, ele está unido em Cristo. Essa é uma verdade do Evangelho e esse é um mistério do Evangelho. Mas o verdadeiro cristão, ele está unido em Cristo. Ele desfruta do poder, da vitalidade do Cristo ressurreto. Portanto, ele terá essa inclinação frequente à prática da obediência. E essa é uma marca do cristão legítimo. Mas, por outro lado, já o não cristão, ele terá como marca em sua vida essa frequente rendição voluntária ao pecado. Ele terá como marca na sua vida essa terrível evidência de que ainda ele é escravo de um senhor, de um terrível tirano. Ele não consegue fazer outra coisa senão se entregar à prática do pecado. Mas em segundo lugar, nós vemos agora do verso 17 ao verso 18, nós vemos aqui a seguinte lição: a conversão como uma troca de escravidão. A conversão como uma troca de escravidão. O apóstolo Paulo diz do 17 ao 18, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes fora transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Interessante notar que agora o apóstolo Paulo ele mostra como a conversão implica em uma troca de escravidão. Basicamente, o que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é que todos os seres humanos são escravos. Ou nós estamos em Adão, ou estamos em Cristo. Ou somos escravos do pecado, ou somos escravos da obediência. Não há meio termo. Não há meio termo. O Senhor Jesus nos ensinou a isso. Ou nós servimos a um Senhor, ou servimos a outro Senhor. O ser humano, ele essencialmente é um escravo. Portanto, a falácia do livre-arbítrio, ela não se sustenta. O livre-arbítrio que postula a escolha humana sem nenhum tipo de influência interna ou externa, ela é falsa. Porque o escravo, ele não é livre. Seja o escravo do pecado que é frequentemente influenciado pelo pecado e está em Adão, ou o escravo de Cristo, que agora é influenciado pelo bendito Espírito e está debaixo da autoridade de um Supremo Senhor. O livre-arbítrio, portanto, ele não se sustenta, ele é falso. Agora, o que nós aprendemos é que existe na conversão essa troca de escravidão do pecado para Deus, da submissão ao pecado para a obediência de coração ao Evangelho. E essa é uma obra exclusivamente divina. Na obra da conversão não há participação humana. Isso fica tão evidente nesse texto do apóstolo Paulo que ele inicia o verso 17 com uma maravilhosa doxologia. Mas graças a Deus. E quando Paulo expressa de maneira doxológica esse graças a Deus, ele não está usando, irmãos, um jargão como eu e você nós usamos no nosso dia a dia. Nós costumamos falar quando recebemos alguma coisa de presente, não é? Mas graças a Deus. Quando alguma coisa acontece, graças a Deus. Não é nesse nível que o apóstolo Paulo usa essa expressão. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a obra da conversão, ela é graças a Deus, não é mérito humano. É obra exclusivamente divina. É obra de Deus. Foi Deus quem realizou essa maravilhosa obra. Não pode ser mérito humano. Bom,
Agora eu chamo a sua atenção para a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, coração, do grego cardia. O coração, à luz da Escritura Sagrada, é o centro da vida humana. O coração, à luz da Bíblia, não é apenas a sede das emoções, como nós ocidentais costumamos pensar. O coração, à luz da Escritura Sagrada, ele é a sede da vida intelectual também. E também é a sede dos nossos desejos. O coração é a sede da vida humana. Para Paulo, portanto, o verdadeiro escravo de Deus, ele obedece ao Evangelho com todo o seu coração, ou seja, com as suas emoções, com o seu intelecto e com o seu desejo. Ele não apenas conhece a forma de ensino que foi transmitida a ele, ou seja, o conteúdo do Evangelho, mas ele obedece o Evangelho com real e profundo desejo. Irmãos, isso está além de uma moralidade superficial. Pode ser que um ou outro possa falar, olha, mas eu até que gosto do Evangelho. Eu até que entendo uma coisa ou outra. O apóstolo Paulo está falando de algo além disso. Aquele que agora é escravo de Deus, ele traz como marca em sua vida esse desejo em obediência pelo Evangelho. Ele compreende o Evangelho. As suas emoções são afetadas pelas verdades do Evangelho. Não é uma moralidade superficial, como quem diz, eu não bebo, eu não fumo, sabe? Mas até que gosto de Jesus, acho a igreja um ambiente legal, produz transformação social, avanço humano. É muito mais que isso. Um escravo de Deus, ele percebe o Evangelho como algo que atrai a totalidade da sua vida interior. Mas agora, nós passamos um pouco mais adiante e nós vemos, em terceiro lugar, a dinâmica progressiva da escravidão. O apóstolo Paulo diz no verso 19, falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Em terceiro lugar, agora, o apóstolo Paulo ele mostra como os dois tipos de escravidão são dinâmicos, são progressivos. Interessante que agora o apóstolo Paulo ele inicia o seu argumento aqui no verso 19. Ele procura inicialmente justificar os seus argumentos em termos humanos. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? A ideia é a seguinte, Paulo ele está usando uma metáfora humana, a metáfora da escravidão, para nos ensinar as verdades do Evangelho. E convenhamos, irmãos, a metáfora da escravidão, ela não é nem moral e nem esteticamente agradável, mas é a que melhor ilustra a experiência do homem sem Deus, escravo do pecado, e a experiência do homem com Deus, ou seja, a exclusividade do senhorio de Cristo sobre os crentes. Mas, também nós aprendemos nesse texto é o seguinte, Paulo agora ele mostra, comparando os dois tipos de escravidão, usando um assim como. Ele está comparando os dois tipos de escravidão. O apóstolo Paulo ele faz isso para nos mostrar que não existe um caráter estático entre esses dois tipos de escravidão. Esses tipos de escravidão são dinâmicos, eles são progressivos. Eles começam em um ponto e eles avançam. Um tipo de escravidão leva à degeneração, à corrupção moral. E o outro tipo de escravidão leva à justiça, ao progresso moral em direção à santidade. E não é isso que nós vemos, irmãos, na prática? Não é isso que nós vemos na experiência do dia a dia? Aquele que é escravo do pecado, ele começa com pequenos atos de corrupção. Atos que ganham uma certa proporção, que evoluem de pequenos para maiores hábitos. Aquele que é escravo do pecado, ele começa com pequenos roubos e avança para roubos maiores. Ele começa com a pornografia e avança para a prostituição, para o adultério. Ele começa com pequenas mentiras e avança para maiores. O escravo do pecado, ele tem essa característica também. A progressão, né? Esse dinamismo progressivo do pecado. Mas, irmãos, da mesma forma, aqueles que são escravos de Cristo, eles experimentam naturalmente crescimento paulatino e gradual. E o fim do primeiro é a maldade, e o fim do segundo é a santidade.
Se você é cristão, de fato, você experimentará esse crescimento gradual, paulatino, progressivo, onde Deus vai nos conformando à imagem de Jesus Cristo. E isso é uma marca do verdadeiro cristão. Ele cresce. Ele cresce. Mas em quarto e último lugar, o que nós aprendemos nesse texto são os resultados dos dois tipos de escravidão. Então, do verso 20 ao 23, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que frutos colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Todo pecado causa vergonha. Reconhecendo a pessoa ou não. Essencialmente, toda prática pecaminosa, independente do nível, ela causa certo nível de vergonha, sim. E essa vergonha aponta para o fim do resultado do pecado, que é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem levam à santidade e o seu fim será a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo nos mostra é que escravidão é liberdade e liberdade é escravidão. Temos mais um paradoxo aqui, mas que é explicado pelo texto. Paulo agora nos mostra que os dois tipos de escravidão também é um tipo de libertação. Veja bem, o escravo do pecado, ele é livre da justiça, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, o escravo do pecado se vê sem limites. Ele se vê sem restrições. Ele se vê livre para transgredir, para violar a lei. Por outro lado, o cristão foi libertado do pecado e se tornou um escravo de Deus. E essa é a verdadeira liberdade. Hoje nós somos livres para, pela influência do Espírito, escolher obedecer a Deus, porque estamos em Cristo. Essa é uma verdade maravilhosa. Por outro lado, o apóstolo Paulo usa o termo fruto, que nós já vemos nos evangelhos também. E o fruto escolhido pelo transgressor, fruto é um sinônimo de comportamento, o fruto colhido pelo transgressor é a vergonha que leva à morte. E o fruto colhido pelo escravo de Deus leva à santidade e à vida eterna. Por isso, irmãos, nós vemos aqui esses reflexos do ensinamento do Senhor Jesus Cristo também em Paulo. Óbvio, né? Paulo bebeu dos evangelhos, Paulo bebeu do ensinamento de Cristo. A marca de que o cristão, de que determinada pessoa está de fato em Cristo, é a obediência, é o progresso frequente, é o crescimento paulatino. E uma marca de que alguém ainda está em Adão é a desobediência. É o desejo pelo pecado, é o prazer pelas não restrições, pela violação, pela transgressão da lei. São pequenos pecados cometidos que vão tomando uma proporção ainda maior. Bom, e aqui agora no verso 23, Paulo ele conclui toda a sua argumentação, afirmando que há dois resultados diferentes em relação a dois tipos de escravidão. O pecado, ele paga um salário. O salário do pecado é a morte. Ou seja, recebe-se o que merece. Mas Deus dá um dom, uma bênção gratuita, ou seja, recebe-se o que não merece, a saber, a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso nós reafirmamos incansavelmente. O que esse texto nos mostra, irmãos, é que a salvação não é por mérito, a salvação é por graça. Se fosse por mérito, seria como o salário pago pelo pecado, ou seja, recebe-se o que merece, mas não é por mérito. A nossa salvação é um dom, diz o texto. É uma graça divina, diz o texto. Então nós devemos aprender isso, irmãos. Mas eu também quero chamar a sua atenção, por fim, para essa verdade. Se você não está em Cristo, se você ainda está em Adão, escravo do pecado, se você se apoia na sua moralidade como uma forma de salvação, o texto diz que você receberá a morte como salário. Creia em Jesus. Abra mão, sabe, do orgulho, do egoísmo, se renda diante do Senhor, creia na mensagem do Evangelho, reconheça o seu pecado, confie em Jesus para a sua salvação, se renda, se renda. Então você graciosamente passará da morte para a vida. Concluo com algumas aplicações finais. Como disse, no momento que esse vídeo está sendo disponibilizado é domingo de Páscoa. Irmãos, esse texto está cheio de maravilhosas mensagens do Evangelho que são dignas de serem refletidas em tempo de Páscoa.
Então, em primeiro lugar, quero concluir com algumas aplicações. Irmãos, nisso consiste o verdadeiro significado da Páscoa. Cristo morreu e eu morri com Ele. Cristo ressuscitou e eu ressuscitei com Ele. Não sou mais escravo do pecado. Em segundo lugar, nisso consiste o verdadeiro significado da Páscoa, porque eu ressuscitei com Cristo, eu me rendo a Ele em total obediência. Se nós ressuscitamos com Cristo, nós podemos nos render a Cristo. Em terceiro lugar, nisso consiste o verdadeiro significado da Páscoa. Agora eu sirvo Cristo com todo o meu coração, com as minhas emoções, meu intelecto e o meu desejo. Em quarto e último lugar, nisto consiste o verdadeiro significado da Páscoa. Tenho experimentado o crescimento em minha vida e desfrutarei do dom da vida eterna. Vamos orar nesse momento? Santo Deus, eterno Pai, obrigado pela sua palavra. Nos ajude, Pai, a nos apropriarmos dessas verdades do Evangelho. Ó Pai amado, esse texto nos ensinou verdades preciosas daquilo que nós precisamos crer na nossa vida. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo, a depositar absoluta e total confiança no Senhor. Que nesse tempo de Páscoa a gente possa refletir, ó Pai, nessas verdades que nós lemos. E que essas verdades inundem os nossos corações de uma maneira toda especial e espetacular. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor abençoe a todos os que estão ouvindo essa mensagem. Que se alguém que ainda não teve uma real experiência de conversão, possa crer em Jesus para a sua salvação. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.